Hey people, sintoniza! Clica nesse botão e vamos para mais uma aula do Teacher Pedro. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Pedro, mais uma vez com vocês para mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos falar a respeito de passado. Algumas pessoas já estão estudando a língua inglesa e elas consideram que já aprenderam o passado quando aprendem o Simple Past. Porém, passa-se um tempo e elas acabam descobrindo que existe o Present Perfect. Ou algumas outras não conhecem nem o Simple Past, nem o Present Perfect. Então, hoje nós aprenderemos como que a gente vai utilizar o passado, ok? Antes de começarmos mais essa aula, você assistiu a minha última aula que eu ensinei Present Continuous? Não? Então clica em algum lugar aqui do vídeo para você acessar a última aula que eu ensinei Present Continuous. Porque agora é hora de nosso quiz! Ok pessoal, vamos então ao quiz. Primeira pergunta, Present Continuous utiliza A. To be plus verb plus ing, B. Verb plus ing, or C. To be plus ing. 5, 4, 3, 2, 1. To be plus verb plus ing. Essa é a fórmula que nós devemos utilizar para quando falarmos de Present Continuous. Próxima pergunta. Ao escrever uma frase com o Present Continuous, é obrigatório o uso das Times Expressions? A. Sim. B. Não. 5, 4, 3, 2, 1. Não, pessoal, não é obrigatório. É importante, porém não obrigatório. Vamos então à próxima pergunta. Uma ação que estava em progresso, em andamento, mas no momento não está mais, pode ser caracterizada como Present Continuous? A. Sim. B. Não. 5, 4, 3, 2, 1. Não, pessoal, não pode ser caracterizada como Present Continuous. Vamos então à próxima pergunta. Complete a frase. I studying English right now. A. I am. B. I is. Or C. I are. 5, 4, 3, 2, 1. I am. Pois é o verbo to be, I am, para fazermos aí o Present Continuous. Espero que você tenha acertado todas as perguntas. Ok, vamos agora então falar sobre Simple Past. O Simple Past é formado pelos verbos irregulares da segunda coluna dos verbos ou também pelos verbos regulares acrescentando o D ou o ED no final do verbo. O Present Perfect ele é formado pelos auxiliares has ou have, mais os verbos irregulares da terceira coluna, ou os verbos regulares acrescentando D ou ED no final do verbo, ok? Let's talk about grammar. Vamos falar sobre gramática. Simple Past, passado simples. Affirmative. Subject plus verb in the past, second column, or D or ED for the regular verbs. Essa é a forma no afirmativo, onde usamos o sujeito mais o verbo no passado na segunda coluna, ou para os verbos regulares usando D ou ED no final do verbo. Negative. Subject plus auxiliary verb plus not plus infinitive of the verb without to. Forma negativa. Usamos o sujeito, mais o auxiliar do verbo, mais o not, mais o infinitivo do verbo, sem o to. Auxiliary verb
Negative. I did not, I didn't. You did not, you didn't. He did not, he didn't. She did not, she didn't. It did not, it didn't. We did not, we didn't. They did not, they didn't. Esses então são os auxiliares para a forma negativa. Lembrando, como eu mostrei na fórmula, nós precisamos usar um auxiliar. E esse auxiliar usa também o não, que é o not. Question. Auxiliary verb plus subject plus infinitive of the verb without to. Forma de pergunta. Então usamos o auxiliar mais o sujeito mais o verbo na forma infinitiva sem o to. Attention. Auxiliary verb. Did I? Did you? Did he? Did she? Did it? Did we? Did they? Esses então, pessoal, são os auxiliares que nós utilizamos para fazer a pergunta. Veja que o auxiliar sempre virá antes do sujeito, ok? Aí aparece o pronome, mas também pode ser trocado por uma outra palavra, um substantivo, por exemplo. Agora vamos falar de Present Perfect. Affirmative. Subject plus auxiliary verb plus verb in the past, third column, or D or ed for the regular verbs. Afirmativa utiliza o sujeito mais um auxiliar de verbo, mais o verbo na terceira coluna, ou colocando o D ou ed para os verbos regulares. Auxiliary verb. I have, you have, he has, she has, it has, we have, they have. Aqui estão os auxiliares que nós utilizamos para fazer afirmações. Lembrando que para he, she e it, ao invés de usar have, usamos has. Negative. Subject plus auxiliary verb plus not plus verb in the past, third column, or D or ed for the regular verbs. Essa é a forma negativa que usamos o sujeito mais o auxiliar do verbo mais o not mais o verbo na terceira coluna ou acrescentando o D ou ed para os verbos regulares. Auxiliary verb negative. I have not, I haven't. You have not, you haven't. He has not, he hasn't. She has not, she hasn't. It has not, it hasn't. We have not, we haven't. They have not, they haven't. Então, da mesma forma que o Simple Past, nós usamos aqui o auxiliar, que é o have ou has, acrescidos do not, que fica have not ou haven't, has not ou hasn't. Question. Auxiliary verb plus subject plus verb in the past, third column, or D or ed for the regular verbs. Para fazer a pergunta, usamos o auxiliar mais o sujeito mais o verbo na terceira coluna, ou usando D ou ed se for um verbo regular. Attention. Auxiliary verb. Have I? Have you? Has he? Has she? Has it? Have we? Have they? Lembrando, aqui são perguntas. E nesse caso, a gente coloca o auxiliar antes do sujeito. When do I use simple past? Quando que eu uso passado simples? When we want to indicate that something happened at a specific time in the past. Quando nós queremos falar que algo aconteceu num ponto específico do passado. Or in situations that existed, but not now. Ou em algumas situações que existiram, mas não existem agora. We also use the simple past to talk about how long something went on for if the action or event is no longer going on. Para falar de algumas situações que tenham acontecido no passado, mas no momento já não acontecem mais. Now, let's talk about examples and explanation. He arrived home 2 hours ago. Something happened at a specific time. When I was younger, I played soccer with my cousin.
situation that existed for a period of time in the past. I lived with my parents-in-law for 6 months. How long something went on for if the action is no longer going on. When do I use present perfect? When we talk about something that happened in the past, but we don't specify precisely when it happened. Quando nós falamos de alguma coisa que aconteceu no passado, mas nós não falamos quando que isso aconteceu. It is used to suggest some kind of connection between what happened in the past and the present time. Também é utilizado para falar de algo que tem acontecido no passado, mas que há uma conexão com o presente. We use the present perfect to say that an action or event has been repeated a number of times up to now. Nós usamos o present perfect para falar de uma ação ou evento que tem acontecido repetitivamente no passado até agora. To talk about something that happened in a period of time up to the present. Para falar de algo que tem acontecido num período de tempo, mas que persiste até o presente. When we report that someone has recently invented, produced, discovered or written something. Para falar de alguém que tenha acabado de inventar, produzir, descobrir ou até mesmo escrever alguma coisa. Acabou de acontecer, usamos o present perfect. Now let's talk about examples and explanation. I have complained about the noise before. Something that happened in the past but not specified precisely when it happened. I have washed my hands so that I can have dinner now. A connection between the past and the present. I've been to Canada 4 times. An action that has been repeated a number of times. Okay, and now let's talk about yesterday. What did you do yesterday? I went to the movies yesterday. I played soccer yesterday. I went to the zoo yesterday. I went to an amusement park yesterday. I played some video games yesterday. And you, what did you do yesterday? Muito bem, tenho visto que você tem entendido essa aula. Vamos agora então ver um diálogo. Martha, have you ever traveled abroad? Yes, I have. Where have you been to? I've been to England, Canada, and Australia. And you, have you ever traveled abroad? Where have you been to? Very good! Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa aula. Não esquece de dar o joinha, ou like, ou até mesmo se inscrever no nosso canal. Yes, teacher! Quer falar inglês de verdade? Faça I speak. Faça. 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 I speak. Faça.